Às vezes, adoecemos emocionalmente porque fomos educados a fazer todas as pessoas felizes, menos a nós mesmos. Essa frase por si só já é muito impactante, mas o que está por detrás disso é mais profundo ainda. A gente aprendeu desde pequenininho a ser generoso, então mesmo que a gente não quisesse emprestar o nosso brinquedo, os nossos pais ou educadores ou quem estava ali nesse momento da nossa vida, que a gente estava crescendo, nos ensinaram que a gente sempre tinha que dividir, sempre tinha que pensar nos outros, em quem vinha depois. Eu escutei isso muito da minha mãe. E como que isso se formou em mim? Eu sempre abominei o egoísmo, continuo abominando, só que a gente tem que fazer uma distinção entre fazer as coisas para as pessoas, para que elas sejam felizes, mas em primeiro lugar a gente tem que colocar a gente. E isso nunca foi falado na escola, nem na faculdade. Quem começou a fazer terapia cedo já deve ter até escutado, mas não é o comum. Porque eu não tô abominando o fato da gente ajudar as pessoas, ou da gente trazer bem-estar para elas. Não é esse o ponto. O ponto é a que custo que a gente tá fazendo isso. Porque quando a gente faz uma coisa por uma pessoa, a gente sempre fala, tem que ser de coração e sem esperar nada em troca, certo? Que seria um altruísmo. Só que eu não conheço ninguém altruísta. Você conhece? Porque geralmente as pessoas sempre fazem alguma coisa esperando um resultado daquela coisa que elas estão fazendo. Nem que seja um obrigado. Só que às vezes a gente não recebe nem um obrigado. E aí a gente se frustra e aí vira festa do sofrimento. Então o ideal é a gente se agradar primeiro. Eu tenho falado isso muito nas minhas sessões de terapia com os meus clientes. Que se for para desagradar alguém, que seja o outro e nunca você. Que a gente tem que fazer essa inversão, né? Quando Jesus vem com a máxima, amai-vos uns aos outros como a si mesmo, essa frase, ela parece que eu tenho sempre que pensar nas pessoas em primeiro lugar, só que é ao contrário. É para amar os outros, mas como a si mesmo. Então, se você não se amar, se você não tiver uma referência bacana e saudável de amor, imagina como que você está fazendo isso no externo. Como que você está se relacionando. Geralmente a codependência tem muito a ver com isso, que é um amor meio que em moeda de troca. Eu vou fazer tudo de melhor pra você, só que em troca você vai ter que me amar. Tipo, obrigatoriamente. E se eu não recebo isso que eu quero, isso que eu idealizei dentro da ação que eu escolhi ter, putz, eu viro a cara pra você. Eu já fui assim. Se a coisa não saía do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha idealizado, festa de sofrimento, eu me frustrava e ficava lá, sentadinha na guia da calçada, segurando a cabeça e balançando as perninhas. Só que a gente tem que ter autorresponsabilidade. Porque se eu escolho fazer o bem pro outro, eu tenho que pensar e entender se aquilo está sendo feito a partir de um sofrimento para mim. Porque tem que ser bom pros dois, gente. Se a minha referência de amor, que sou eu, amai-vos uns aos outros como a si mesmo, ela não tiver bacana, ela não tiver saudável, é assim que eu me comporto no externo. E aí eu sempre fico colocando a culpa no outro, que o outro é filha da puta, que o outro não fez isso, que o outro não fez aquilo. Mas, gente, ele tem isso pra te dar? Ou é você que tá querendo tirar leite de pedra? Aí você fica nessa relação, recebendo migalhas, se contentando com elas. E assim, às vezes, o outro é filha da puta, o outro é filha da puta. Mas às vezes você já entrou na situação sabendo que o outro era filha da puta. E quem adoece? Você. Porque aí você tá fazendo tudo pra todo mundo, pra deixar todo mundo feliz. Você tá abastecendo todas essas pessoas, energeticamente falando, também. E aí não sobra energia pra você se cuidar, pra você fazer essas coisas. Você se anula. E quando a gente se anula, a gente não tem como não ficar doente. Porque a gente foi feito pra viver a nossa individualidade na coletividade, mas primeiro a gente. Então, se eu não tô bem pra ajudar, se eu não tô bem pra fazer alguma coisa pro outro, e mesmo assim eu faço, eu tô me prejudicando. E eu tô facilitando uma dependência lá fora também. Então, todo mundo tá bem e eu tô aqui maltrapilha, me ferrando, tomando no rabo e tá tudo certo? Não. Se doer não é amor. É isso. Anota na agenda. A gente acha que o amor vem com sacrifício. O amor é tudo suporta. Gente, não é assim, não. Quando tem essa passagem que fala o amor a tudo suporta, é no sentido de, na hora do perrengue, na hora da merda, de um estar do lado do outro, mas com equilíbrio, né? E não só uma pessoa, porque é uma relação unilateral. Só você faz, abastece todo mundo, deixa todo mundo feliz e não recebe nada? Como assim? A vida te trata do modo que você se trata. Anota isso na agenda também. Não tá satisfeita com a vida, com as relações que você tá vivendo? Sinto informar, ou na verdade não sinto tanto assim, porque olha que bom, se você muda, tudo muda. Porque é a segunda lei de correspondência do Caibalion.
quando como está acima é como está abaixo, como está dentro é como está fora. Então, se aqui fora eu não estou satisfeita com o modo como eu estou recebendo daquilo que eu estou fazendo, né, me relacionando com as pessoas, a responsável por fazer essa mudança, de parar de receber migalhas e ter uma relação mais saudável, essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade não é do outro. Se eu tô num lugar que eu tô fazendo tudo pra deixar a pessoa feliz e tô ficando doente, quem tem que se retirar? Eu. Então, a gente precisa despertar a nossa consciência em relação a isso. Porque senão, as pessoas, elas morrem dentro de casa, sem ninguém ver, vão ficar sabendo só quando tá fedendo. E, gente, não tô exagerando não, tá? Geralmente, pessoas que são codependentes, que elas fazem tudo pros outros e se anulam, ela morre. E aí as pessoas depois vão lá, ai, nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa incrível, que pessoa isso, que pessoa aquilo. O que adianta? Aí lota o cemitério, no dia das mães, no dia não sei o quê, no dia não sei o que lá. E enquanto tava vivo, só tomava madeirada, não no bom sentido. Então, o que a gente precisa fazer pra gente não se abandonar, pra gente não adoecer emocionalmente, que esse é o primeiro canal para que depois venham as doenças físicas. Se priorize. Primeiro você. E, gente, é exercício. Porque como a gente foi condicionado, treinado, programado para sempre colocar o outro na nossa frente, porque a gente vem de um berço católico, onde é sempre o outro, você tem que ser generoso, você tem que dar, você tem que doar, você tem que ser solidário. Enfim, só você fazendo e sem receber, é óbvio que a gente vai ter, no início, quando a gente quer mudar, a gente vai ter uma certa dificuldade, mas faz com desconforto. E vai aos pouquinhos. Mas você precisa aprender a falar não, porque o que mais adoece é a gente. Então, para de esperar coisas de pessoas que você não vai ter. Tenta, né, ter uma visão mais ampliada, porque quando a gente tá na situação e a gente tá sentindo que é aquela enxurrada de emoção, a gente fica meio que anestesiado e não consegue raciocinar de modo mais assertivo para tomar decisões mais conscientes. Mas é possível mudar, né? Para que o outro seja feliz, eu também preciso estar feliz. Quando o avião tá caindo, você tem a escolha de colocar primeiro a máscara de oxigênio em você para depois ajudar as pessoas que você ama. Agora, se você ajuda todo mundo e nisso o avião cai, adivinha que vai pro saco.